Graças a Deus com a igreja, amém? De muita alegria, mas um culto, poder estarmos na casa do nosso Deus, estarmos na sua presença, adorando aquele que reina, aquele que vive para todos sempre, amém? Início de campanha pelo qual o nome já foi dito nesta noite, Irmã Marcelene. Esta tempestade vai passar. Se você crê, você verá a glória de Deus acontecer na sua casa, na sua vida, acontecer na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Gostaria de reforçar o convite para você, que você nesse mês venha participar mesmo dessa campanha, venha estar colocando Deus à frente de todas as coisas. Obrigado. Deus à frente de todas as coisas. Venha colocar os seus projetos, seus sonhos, seus objetivos na mão daquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no tema da campanha. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, até o versículo de número 36. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 até o versículo de número 36. Na medida que você achar a palavra de Deus, se coloque de pé. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos ele pudesse tocar na orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam
santos. Amém? A igreja pode se sentar. O tema desta mensagem é o tema da campanha. Esta tempestade vai passar. Nós aqui nesse texto bem conhecido, que nós acabamos de ouvirmos e de lermos, diz que logo após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele chega até os seus discípulos e ali ele ordena os discípulos a entrarem no barco, enquanto ele iria despedir a multidão e ali orar um pouco sozinho no monte. Porque Jesus, além de ser Deus, ele também tinha uma vida de oração. E oração significa colocar a situação nas mãos daquele que pode agir. Oração significa orar, significa falar, para que haja uma ação sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que nós estamos decretando ou apresentando a causa a alguém que pode agir sobre as nossas falas, as nossas petições. Por isso que nós devemos termos uma vida de oração. Por isso que nós temos que falar as nossas petições para aquele que pode agir sobre as nossas petições, sobre as nossas necessidades. Isso aqui é a história que já era tarde, como nós lemos. Os discípulos então entram no barco, ouvindo ali a orientação de Jesus, ouvindo ali a direção pelo qual Jesus tinha ordenado os seus discípulos. E Jesus então pega e fala para os seus discípulos: olha, passem para o outro lado da margem, a Genezaré, a Betsaida, passem para o outro lado da margem, enquanto eu irei despedir ali a multidão, e onde eu irei também tirar o meu tempo com Deus, orar a Deus, buscar a Deus, apresentar a Deus as minhas necessidades, as dificuldades e as adversidades, porque Jesus já sabia de todas as coisas que os discípulos iriam enfrentar. Como Jesus ele sabe de todas as coisas que eu e você também iremos enfrentarmos na nossa caminhada. Então Jesus ele vai, ele tira ali o seu tempo de oração e os discípulos seguem indo ao mar. E aqui já fica uma lição para a minha vida e para a sua vida. Se o Senhor nos deu uma direção, se o Senhor nos deu um norte, nós devemos seguirmos no caminho que Ele nos ordenou. Amém. Jesus ele ordena então aos seus discípulos atravessarem, entrarem no barco e atravessarem para o outro lado da margem. Por quê? Porque só assim nós chegaremos no lugar de destino. Só assim nós chegaremos no lugar que Jesus nos ordenou, cumprindo as suas ordenanças, seguindo os seus conselhos, seguindo as orientações que Ele tem nos dado. E diz a história então que os discípulos eles entram no barco seguindo a orientação de Jesus, e então eles começam então a seguir viagem, eles começam então a andar por aquele mar, e de repente então começa o tempo a se fechar, começa então a vir os ventos, começa a vir então a tempestade sobre aqueles discípulos, e os ventos então começam a jogar o barco em que os discípulos estavam para um lado, para o outro, começam a jogar o barco para lá e para cá, e diz aqui no texto que as ondas então começam a balançar o barco, a açoitar o barco. Por quê? Porque o vento ele era contrário. E neste barco tinha alguns pescadores, tinha alguns homens experientes em tempestades, experientes com ventos, experientes com vendavais no meio dos mares. Por quê? Porque muitos aqui eram pescadores, então eles viviam o tempo todo no mar, pescando, fazendo as suas atividades. Então tinha homens experientes no meio dessa tempestade, pescadores acostumados a passar por algumas tempestades em sua caminhada, em sua jornada, em seu trabalho, porque muitos ali viviam da pesca. Só que aquela tempestade era algo novo na vida daqueles discípulos, era algo que eles não estavam entendendo, o porquê daquela tempestade, o tamanho daquela tempestade, o porquê daquela tempestade. Eu imagino então aqueles discípulos vendo aquela tempestade pelo qual eles não tinham controle. Eu imagino o tamanho do desespero daqueles discípulos.
Porque quando nós passamos por alguma tempestade na nossa vida, nós também ficamos desesperados. Nós também ficamos também preocupados com a situação que chega muitas vezes até a minha casa, até a sua casa, até a minha vida, até a sua vida. E por mais que nós já passamos por diversas tempestades nas nossas vidas, parece que cada tempestade que chega até nós, parece que é uma nova tempestade. Parece que é algo diferente. E por isso que nós nos desesperamos. Por quê? Porque nós achamos que nós não iremos vencermos aquele novo desafio que chegou até nós. Só que se esquecemos de que Jesus ele está vindo ao nosso encontro. Nós esquecemos muitas vezes de que Jesus ele está vindo para nos socorrer no meio da tempestade. Muitas vezes Jesus ele não nos livra da tempestade, mas ele nos livra no meio da tempestade, para mostrar, para falar que Ele é Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqui diz no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48, que os discípulos eles já estavam cansados de remar. Parecia que quanto mais eles remavam, parecia que quanto mais eles enfrentavam aquela tempestade, parecia que eles não iam vencer aquela tempestade. A tempestade continua o mesmo, eles sempre continuavam também no mesmo lugar. Apesar de eles estarem remando, se esforçando, eles sempre continuavam no mesmo lugar. Por quê? Porque o vento era contrário àqueles discípulos, contrário àquele barco. E eles estavam então remando contra a maré. Por quê? Porque eles não saíam do lugar. E o temor então começa então, a tomar conta desses discípulos. Por quê? Porque eles estavam se esforçando para sair daquela tempestade, eles não estavam conseguindo sair daquela tempestade que chegou até eles. E parecia que todo aquele esforço que eles estavam fazendo, parecia que tudo era vão. Por quê? Porque eles não estavam vendo o resultado daquele esforço que eles estavam passando. E muitas vezes isso acontece com a minha vida, acontece com a sua vida. Muitas vezes isso acontece conosco. Parece que quanto mais nós nos esforçamos, parece que quanto mais nós oramos a Deus, parece que quanto mais nós buscamos a Deus, parece que todo o nosso esforço, toda a nossa busca, parece que é em vão, mas só que não é em vão. Como foi falado aqui nesse sermão, Jesus ele está vindo ao nosso encontro. Jesus ele está vindo nos socorrer em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às adversidades. Mas basta nós ficarmos no lugar que Ele nos ordenou. Nós devemos ficar no lugar que Ele mesmo pediu para que eu e você, para que nós ficássemos, para chegar no lugar de destino. O que nós precisamos fazer não é ver o resultado dos nossos esforços, e sim nós cremos no resultado dos nossos esforços. Perseverarmos diante daquela tempestade, perseverarmos diante das lutas, e sabemos que o Senhor ele está conosco em meio a todas as tempestades, que Ele está conosco todos os dias, e que em breve as tempestades irão passar em nome de Jesus. Nós devemos crermos de que Ele é o nosso socorro bem presente no momento de angústia e no momento de tribulação. Porque é isso que nos acontece. Quando estamos no momento de tribulação, quando estamos no momento de tempestade, a angústia toma conta do nosso ser. Nós devemos saber que Ele é o socorro bem presente no momento de angústia, no momento de tribulação. E que em breve Ele virá sobre a minha vida e virá sobre a sua vida, e a tempestade irá acalmar, a tempestade irá passar. Aleluia. Quem crê diz amém? Amém. Está fraco? Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz a história aqui que muitos conhecem essa história. Os discípulos estão remando ali em meio àquela tempestade. De repente eles veem um homem caminhando sobre as águas, em direção aos discípulos, andando ali tranquilo, indo de encontro aos seus discípulos. O discípulo, quando olha aquela cena, quando vê algo sobrenatural, um homem andando sobre as águas, aquilo ali não era normal, e até hoje não é normal alguém andar sobre as águas. O discípulo então começa a ficar com medo de ver aquele sobrenatural, porque eles achavam então que aquele ali era um fantasma, e não era Jesus vindo ao encontro dos seus discípulos. Como muitas vezes nós achamos que Jesus não está vindo ao nosso encontro.
Muitas vezes nós achamos que qualquer um pode nos ajudar, achando que Jesus não irá vir ao nosso socorro, mas Jesus, Ele está vindo ao meu e ao seu socorro. Ele está vindo para nos ajudar em meio a essa tempestade. Eu creio que essa tempestade vai passar em nome de Jesus. O discípulo então começa a gritar, então, é um fantasma. Só que o interessante é que, com todo esse acontecimento, os discípulos vendo ali que aquele sobrenatural andando sobre as águas, o homem andando sobre as águas, com todo esse acontecimento, os discípulos não pularam do barco. Os discípulos não saíram do barco. Por quê? Porque por maior que fosse a situação que eles estavam passando, por maior que fosse a tempestade que eles estavam vivendo, por maior que seja aquele sobrenatural e aquele medo que estava assombrando a eles, achando que Jesus era um fantasma, o barco ainda era um lugar seguro para eles. Por maior que fosse a tempestade, o barco era a condução que iria levar-nos para onde Jesus tinha os direcionado, para onde Jesus nos determinou. E aqui fica mais uma lição para nós. Por maior que seja a diversidade nas nossas vidas, por maior que seja a tempestade que estamos passando, nós devemos permanecermos no lugar onde Deus nos colocou, no barco, no lugar seguro, e irmos em direção ao lugar que Ele nos ordenou, porque assim nós iremos chegarmos no lugar de destino. Qual foi a ordem de Jesus para os seus discípulos? Entrem no barco e passem para o outro lado da margem. A vontade de Jesus era fazer os discípulos atravessarem para o outro lado da margem, no lugar seguro. E por mais que viesse tempestade, por mais que viesse os ventos, o barco era um lugar seguro para os discípulos estarem, para eles atravessarem aonde Jesus estava mandando, direcionando os seus discípulos a chegarem. Irmãos, por mais que seja tempestade na nossa vida, nós devemos permanecermos nele. Nós não devemos se afastarmos do Senhor. Não devemos se afastarmos da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Nós devemos permanecermos nele. Quais eram as adversidades dos discípulos naquele meio daquela tempestade? Mar revolto, tempestades, ventos contrários, e eles não sabiam o que fazer diante de toda essa situação. Existem tempestades que muitas vezes nós prevemos que irão acontecer nas nossas vidas, e nós nos protegemos, nós esperamos que elas aconteçam, mas já viu aquele dia, muitas vezes, que nós olhamos para o céu e percebemos que, ou sabemos se irá chover ou não, e nós sabemos que muitas vezes vem a chuva, nós ali então saímos com uma proteção, um guarda-chuva, uma capa de chuva, e ali nós tentamos nos proteger para se molhar menos diante daquela chuva. Então nós saímos, mas se protegemos porque sabemos que ali nós corremos o risco de pegar uma tempestade, de pegar uma chuva, e por isso nós protegemos. Mas existe tempestade que nos pega de surpresa. Sabe aquela tempestade que você olha e está o sol brilhando, e você sai até com roupa de calor, você fala, acho que não vai chover hoje não. E quando chega ali 2, 3 horas, dá uma virada de tempo e nos pega de surpresa. Assim é a tempestade nas nossas vidas. Muitas vezes ela nos pega de surpresa. Muitas vezes nós achamos que ela não vão chegar até nós. E quando nós percebemos, ela bate na porta dizendo, cheguei. Cheguei para virar a tua casa de ponta cabeça. Cheguei para mudar a situação. Cheguei para tirar a sua alegria. Cheguei para tirar a sua paz. E muitas vezes ela nos pega de surpresa. Por quê? Porque notícia ruim é a primeira que chega na nossa casa, nas nossas vidas. E muitas vezes nós não estamos esperando as tempestades, as notícias chegarem. Mas quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor, quando chega a tempestade, ele fala assim, olha, tempestade, eu sei que você chegou para tirar a paz.
Eu sei que você chegou para tirar a alegria. Eu sei que você chegou para virar a minha casa de ponta cabeça. Mas eu vou te deixar logo um recado para você. Jesus está vindo ao meu encontro e você vai ter que partir em retirada em nome de Jesus. Por quê? Porque crê no sobrenatural de Deus. Crê no sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que ficarmos no lugar que Deus nos determinou para chegarmos no lugar que Ele tem preparado para a minha casa, para a sua casa e para a nossa vida. Existe tempestade que só o Senhor pode acalmar na minha vida e na sua vida. E não adianta nós ficarmos remando sozinhos, porque nós não iremos chegarmos a lugar nenhum se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver vindo ao encontro. Nós vimos que os discípulos estavam remando sozinhos e não saíram do lugar. Só foram sair do lugar quando Jesus chegou. Por quê? Porque Jesus é aquele que acalma a tempestade na minha vida e na sua vida. Quais são as adversidades de hoje na minha vida e na sua vida? Quais são as tempestades que nós estamos passando? O que tem nos tirado a paz? O que tem feito na minha vida, na sua vida, na nossa casa, que perdeu a alegria, perdeu o sentido muitas vezes de viver? Quantas pessoas hoje estão aqui nesse lugar, até mesmo que estão nos assistindo pelas redes sociais, quantas pessoas hoje em dia não pensam em tirar a sua vida? Por quê? Porque as tempestades que muitas vezes têm assolado a nossa vida, muitas vezes nós achamos que nós não iremos vencer. Muitas vezes nós achamos que a tempestade é maior do que o nosso Deus. Mas eu quero te dizer algo para você através dessa mensagem. O nosso Deus é maior do que todas as tempestades. O nosso Deus é aquele que pode acalmar o mar. O nosso Deus é aquele que pode acalmar o vento. O nosso Deus é aquele que pode cumprir a palavra que Ele mesmo determinou para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre na minha vida e na sua vida. Mas nós devemos ficar num lugar seguro. Devemos ficarmos no lugar que Ele determinou. Não podemos abandonarmos o barco. Não podemos sairmos do barco. A tempestade só vai passar para quem estiver no barco. A tempestade só passou para aqueles discípulos porque eles estavam no barco. Eles estavam no lugar que Jesus os colocou. Muitas vezes nós estamos na igreja e muitas vezes passamos por lutas, muitas vezes passamos por adversidades. Pelo fato de nós estarmos aqui na igreja, não quer dizer que nós estamos isentos de passarmos por adversidades. Mas eu quero te dizer algo: nós só iremos ultrapassar as tempestades se nós estivermos no lugar seguro. É nesse lugar, na presença de Deus, que Deus irá acalmar a tempestade, que Deus irá acalmar o vento para a minha vida e para a sua vida. Não adianta nós pularmos fora do barco, não adianta nós sairmos da igreja achando que as tempestades irão passar, achando que os ventos irão se acalmar. Não, a tempestade só acalma para quem está na presença de Deus. Quais são as adversidades que nós temos passado? É o desemprego? É no nosso emprego? É na família? É no casamento? É uma enfermidade muitas vezes? Quais são as adversidades? Quais são as tempestades que estamos passando? Estamos pensando muitas vezes em sair do barco, em sair da presença de Deus, achando que a tempestade vai passar, que o vento vai se acalmar, abandonar tudo, subir no mundo, com muitas pessoas, fazer que nem avestruz, abrir um buraco, colocar a cabeça lá dentro, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém enquanto essa tempestade não passar. Quais são as tempestades? O que tem tirado a nossa paz? O que tem tirado o nosso sossego? O barco ainda é um lugar seguro onde nós podemos estarmos. A presença do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. Por quê? Porque é Ele quem vai nos fortalecer a passar por cima das tempestades. É Ele que vai fazer nós andarmos por cima das águas, que nem Ele fez com Pedro. É Ele que irá acalmar o vento. É Ele que irá acalmar o mar.
O barco aqui representa a igreja. O barco representa estar na presença de Deus. O mar representa o mundo. Se nós sairmos da igreja, nós sairmos da presença de Deus, nós iremos afundar-nos. Nós não iremos sobrevivermos. Por que os discípulos não pularam do barco? Por que os discípulos não saíram do barco? Porque a sua volta só tinha água. Eles sabiam que havia o único momento que eles podiam sobreviver sobre aquela tempestade. Agora, se eles pulassem nas águas, eles iriam morrer, não iriam aguentar, eles iriam morrer na tempestade. Tempestade não é lugar de morte, tempestade é lugar de passagem, tempestade de destino, tempestade nos leva ao outro lado da margem, porque Jesus nos ordenou, porque Jesus falou que nós devemos passarmos para o outro lado da margem. Então nós não devemos desistirmos, mas sim perseverarmos e buscarmos estarmos no barco, porque o barco é lugar seguro, porque senão nós iremos afundarmos. Nós só devemos pularmos do barco ou sairmos do barco se Jesus mandar. Como disse para Pedro, Pedro falou: mestre, se é o Senhor que está do outro lado, pede para que eu vá até o Senhor. Jesus então pega para Pedro e fala assim: não vem, Pedro. Pedro então ele sai do barco e ele anda sobre as águas. Pedro então começa ali a ver o sobrenatural de Deus. Depois de Jesus, foi o único homem que andou sobre as águas, Pedro. Por quê? Pela confiança da palavra de Jesus. Mas na palavra de quando Pedro começa então a andar, viver o sobrenatural de Deus, viver aquilo que Jesus tinha dito a ele: vem Pedro. Ele então começa então a olhar para aquelas tempestades, para o vento, para o mar revolto, e ali então ele começa a afundar. O interessante é que quando ele começou a afundar, ele clamou pelo nome de Jesus. Jesus levantou e colocou de pé. Ou seja, existe muitas vezes Deus nos dá novos desafios e nós começamos a viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, como Pedro. Mas de repente nós começamos a olhar para as adversidades, muitas vezes nós começamos a olhar para as lutas, para as tempestades, para o mar revolto, e ali muitas vezes a tempestade nos desanima, porque nós tiramos a atenção de olharmos para o Mestre, olharmos para Jesus e começamos a olhar para os lados, para a adversidade, para as lutas que estão ao nosso redor. E aí muitas vezes nós tiramos o olhar do Senhor e olhamos para as lutas, e quando nós olhamos para as lutas e deixamos de olhar para Deus, nós afundamos. Só que ainda bem que dá chance de, quando nós começarmos a afundarmos, nós clamarmos para o Senhor e o Senhor nos colocar de pé novamente e falar: filho, vamos andar, tem um novo desafio para você, vamos voltar para o barco. Por quê? Porque o barco é o lugar seguro. Se você está passando pelo meio da tempestade, não olhe para elas, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele quem vai nos colocar no lugar seguro. Não desanime diante da tempestade, não olhe para a tempestade, olhe para o Senhor, olhe para o Mestre. Por isso que o salmista falava assim: eu elevo os meus olhos para o monte, porque de lá vai vir o meu socorro. Eu não fico olhando para os lados, eu não fico olhando para as lutas, eu não fico olhando para as tempestades, para as adversidades, eu fico olhando para Deus. Por quê? Porque Ele que vai me fortalecer a passar por todas as adversidades, por toda a tempestade, por todas as dificuldades da minha vida. Então não olhe para as lutas, não olhe para o Senhor, porque é Ele quem vai dar força para você vencer todas as lutas, é Ele que vai dar força para você vencer todas as batalhas, vencer todos os desafios que têm acontecido na minha vida e na sua vida. Eu imagino então aqueles discípulos então, no meio do mar, vendo toda aquela situação, olhando um para o outro, apavorados, e ele deve ter dito assim: onde está Jesus? Onde está o Mestre para acalmar essa tempestade?
Ele manda nós ir para o outro lado, passar para o outro lado da margem. De repente vem essa tempestade, vem esse vendaval. Nós estamos remando há muito tempo, não saímos do lugar. Onde está o mestre que não vem ao meu encontro? Onde está o mestre que não vem para acalmar a tempestade? Porque se ele estivesse aqui, se ele estivesse no barco, eu duvido que nós estávamos passando pelo que estamos passando. Cadê o Senhor que nós está vendo isso? Porque nós somos assim. Quando passamos por algumas lutas, quando passamos por alguma tempestade, quando passamos por algumas situações, muitas vezes falamos assim: cadê o Senhor que não está vendo? Cadê o Senhor que não está vindo ao meu encontro? Será que Ele se esqueceu de nós? Será que Ele não está vendo o que nós estamos passando? Se Ele não está vendo o tamanho da tempestade que chegou até minha casa, até minha vida, e muitas vezes nós fazemos que nem Marta, muitas vezes fazemos que nem Maria. Igual Marta falou assim para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não estava morto. E Jesus falou assim: Marta, seu irmão ainda vive. Quem crê vai ver a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, sim para a glória de Deus. Tempestade existe tempestade que vem nas nossas vidas, que não é para nos destruir, mas é para honrar o nome do Senhor, é para glorificar o nome de Deus, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. E aqui nós podemos tirar uma lição para nós. Existem situações que nós não entendemos o porquê daquela situação, mas situações é para glorificar o nome daquele que reina e daquele que vive para todo sempre, para que o nome dele venha a ser glorificado. Lembra da história de Jó? O propósito de Deus era mostrar para Satanás que era possível um homem mesmo falido, casamento destruído, sem herança, doença de chagas, enfermidade que atingiu do alto da cabeça a ponta dos pés, família destruída porque perderam todos os seus filhos, todos os seus servos. E com todos esses acontecimentos, Deus mostrou para Satanás que era possível uma pessoa ser fiel a Deus, mesmo perdendo todas as coisas, mas tudo com a esperança em Deus. Porque quem perde todas as coisas e tem esperança em Deus, ele recupera tudo aquilo que ele perdeu, porque Deus o fortalece, porque Deus o restitui, dá tudo em dobro aquilo que ele tinha antes. Então Deus não pega a vida de Jó, restaura a vida de Jó, dá tudo em dobro para ele, mostrando para Satanás que ele pega aquele que ninguém dá nada por ele, pega aquele que ninguém dá nada por ela, tira ele do meio do monturo, do meio do pó, e faz ele assentar entre os príncipes. E passando então 4 dias dali, depois de Lázaro morto, Jesus ele chega até o encontro de Marta e Maria. Marta fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Marta disse para Jesus: mas eu sei que tu podes todas as coisas. Jesus então fala para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Marta, ainda que tudo pareça estar perdido para vocês, em mim ainda existe solução, em mim ainda existe vida. E se você crer, você vai ver a glória de Deus acontecer na sua vida, Marta. E Jesus chega então diante do túmulo ali de Lázaro, chama Lázaro: Lázaro, vem para fora. Lázaro então sai vivinho do meio dos escombros, do meio da caverna, do meio daquele sepulcro. Existem milagres que, para Deus operar na minha vida e na sua vida, é necessário tirar a pedra do caminho. Quais são as pedras que impedem de nós recebermos aquilo que Deus tem para nós? Voltando aqui para os discípulos, eles olham Jesus andando então sobre as águas, que eles ficam ali todos amedrontados, porque eles achavam que
eles estavam sozinhos e que Jesus não viria ao socorro deles, porque assim que nós achamos quando passamos por dificuldades, que estamos sozinhos em meio à adversidade. Só que são nesses momentos que nós achamos que estamos sozinhos, de que Deus esqueceu de nós, é que Deus nos surpreende e mostra para mim e para você que Ele está conosco todos os dias. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 11:28, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus olha para eles e diz assim: gente, tem de bom ânimo, não tenha medo, sou eu, não tem mais. Aqui Jesus diz 3 coisas para os seus discípulos: ei, tem de bom ânimo, coragem, não desanime, não tenha medo diante das tempestades. O barco ainda é um lugar seguro onde vocês devem estar. Permaneçam no barco. Eu já estou indo em direção a vocês. Não tem mais, eu estou indo ao encontro de vocês. Permaneçam no barco. Não saiam dele. Quando Jesus entra no barco, então a tempestade acalma. O vento se acalma. Os discípulos então acabam olhando um para o outro e ficam admirados por aquele milagre que Jesus operou, juntos com o Senhor. Eles chegaram ao lugar de destino. Quando Jesus está no barco, nós chegaremos no lugar que Ele determinou. Nós chegaremos ao lugar de destino. Se o Senhor for conosco, nós chegaremos onde quer que Ele quer nos levar. Então você que muitas vezes está passando por tempestade, por luta, não saia do barco. Continue perseverando, buscando a presença de Deus, perseverando nele. Fique no lugar determinado. Não saia da presença de Deus, mas permaneça, porque foi assim que os discípulos chegaram ao lugar de destino. Mesmo com luta, mesmo com tempestade, mesmo com adversidade, mas eles ficaram no lugar onde Jesus ordenou. Jesus tem falado ao meu e ao seu coração: fique no lugar de destino, fique no lugar que eu te coloquei, obedeça aquilo que eu te falei. Por quê? Porque é isso que vai ter sucesso na minha caminhada, na sua caminhada. É isso que vai nos dar vitória. Não é saindo da presença de Deus, não é desconfiando da palavra de Deus, não é duvidando da palavra de Deus que nós iremos chegar no lugar que Ele quer que nós venhamos estar. Mas é crendo, é acreditando, é perseverando na palavra de Deus, na sua promessa, naquilo que Ele tem determinado ao meu e seu coração. Tenha uma vida de oração, ore a Deus, busque a Deus, não desista do Senhor, persevere, acredite. Por mais que as tempestades estejam difíceis, por mais que nós estamos na igreja, nós passamos por luta, passamos por tempestade, passamos por adversidade, mas aqui ainda é o lugar que Deus ordena a bênção. A presença do Senhor é o lugar ainda onde Deus abençoa a vida dos seus filhos. É onde Ele quer nos levar para um lugar seguro. A igreja ainda é o melhor lugar onde nós devemos estarmos. Porque o Senhor Ele falou assim que Ele iria subir ao céu para preparar a morada, para vir buscar a sua igreja sobre a face da terra. E quando Ele vir buscar a sua igreja, nós temos que estar no barco. Quando Ele foi encontrar os discípulos estavam no barco. E lá eles chegaram no lugar de destino. Se quando Jesus vier buscar a sua igreja, se eu e você não estiver na presença de Deus, nós iremos afundar, nós iremos ficarmos para trás. Nós não iremos chegar no lugar que Ele determinou. Então, persevere, continue, mesmo com as tempestades, mesmo com as lutas, porque uma hora Jesus chega no barco e Ele irá acalmar a minha e a sua tempestade, e o mar e o vento irá se acalmar em nome de Jesus. Amém? Persevere nessa campanha, lute, busque, não desista, participe todos os dias de quarta-feira dessa campanha
coloque mesmo a tempestade na presença do nosso Deus. Não para de remar. Ainda que você fale assim, mas pastor, eu estou remando, não estou saindo do lugar. Calma. Jesus está vindo ao encontro. Jesus está vindo para acalmar a tempestade. Jesus está vindo aqui ao meu e ao seu encontro para fazer essa tempestade passar, para fazer essa tempestade cessar. Mas temos que ficarmos em um lugar seguro e remando, ainda que seja contra a maré, ainda que o mar esteja revolto sobre a minha vida e sobre a sua vida, ainda que os ventos sejam contrários. O barco é um lugar seguro. O barco é um lugar de destino. O barco é a condução que irá nos levar para onde Jesus quer nos levar. O barco é a condução que irá nos levar para o reino de Deus. Amém? Que Deus vai abençoar você, a sua família, a sua casa, através dessa campanha, através dessa palavra. Nós iremos tocarmos um louvor agora. Em seguida nós estaremos orando pela vida de vocês e apresentando as tempestades de cada um de vocês na presença do nosso Deus. Amém? Se você ficar à vontade, fique de pé, ouça essa canção, louve essa canção. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de se alegrar, se alegre. De glorificar a Deus, se glorifica, porque na casa do Senhor há liberdade. Amém? Glória a Deus. Pode soltar.